E aí pessoal, tudo bem? Estamos na nossa primeira aula que são os níveis de linguagem, um pressuposto geral para a entrada e o estudo em português. Os níveis de linguagem são 5 estratos, fundamentalmente 5 estratos diferentes. O mais relevante deles, naturalmente, é a avaliação culta, que é a mais marcante nos textos de prova, seja de universidades privadas, URGS ou Enem. Quais são as características do português culto? É uma avaliação destinada a aparecer na escrita, ela tem que estar na escrita. Senão não seria culta, senão seria chamada também de norma padrão, norma culta. Veja, ela é regulada. É regulada pelo quê? Pela escola. É a norma que nós aprendemos desde a alfabetização até a saída do ensino médio. Como nós aprendemos na escola, então ela é geograficamente idêntica, ela tem que ser igual. Teoricamente, todos nós aprendemos as mesmas coisas na escola. E ela também é historicamente constante. As ferramentas de alfabetização que nós temos hoje nos viabiliza ler os textos de hoje, mas também ler Machado de Assis, ler Gregório de Matos, ler Camões. É claro que essas variações de linguagem elas não são iguais, mas elas são marcadas pela mesma ferramenta que nós ensinamos hoje. Então, uma variação escrita, geograficamente idêntica e historicamente constante. O português culto ele vai estar presente na maioria dos textos que tu vai ler no vestibular ou no Enem. Que textos são esses? Que gêneros textuais são esses? O artigo, o editorial, a resenha. Justamente os textos de maior complexidade. Estudaremos eles caso a caso aqui. Em contrapartida, nós temos aí o português coloquial. Como é que é o português coloquial? É uma variação falada mais genericamente. É aquela variação que nós aprendemos no cotidiano. Quando nós estamos já em casa, antes de chegar na escola, quando nós estamos nos primeiros grupos de amigos, a situação de linguagem que nós estamos inserida é a coloquial, aquela forma intuitiva, inconsciente, com o qual nos identificamos com os grandes grupos nos quais estamos inseridos. Vou repetir uma palavra importante que eu disse agora há pouco. O português coloquial ele é inconsciente. Nós não temos uma noção exata, precisa dessas formas que nós vamos adquirindo, porque nós somos obrigadas a utilizá-las devido à pressão do meio em que nós estamos. Por isso que às vezes elas chegam em redação, erroneamente, é claro. No entanto, elas podem ser aplicadas em determinados gêneros textuais que, ou devido à sua massificação, ou devido a uma forma mais pessoal e introspectiva de utilizar, podem ser empregados. Por exemplo, é o caso da crônica. A crônica deve ter normalmente traços coloquiais. É o caso da música popular, até justamente por sua abrangência, sua popularidade. E dois gêneros que introspectivos, por serem expressão do indivíduo, podem perder um pouco a formalidade. A carta e o diário pessoal. Muita atenção para esses gêneros e as suas marcas ligadas à fala. Um gênero completamente diferente, um nível de linguagem completamente diferente é a gíria. É uma variação falada, mas agora ela é restrita e não genérica. Ela é restrita como? Socialmente. Ela é restrita a pequenos grupos que têm uma identificação ou por pertencerem a uma pequena comunidade, ou por terem, por exemplo, uma faixa etária semelhante, ou praticarem uma atividade semelhante, por exemplo, o esporte. A gíria, ao contrário do português coloquial, ela é adquirida conscientemente. Talvez ela vire natural, é claro, mas no momento em que eu desejo me inserir num grupo, eu passo a praticar essa gíria. Então é um ritual de passagem, é um momento que eu sei que eu estou mudando a minha fala. Então a gíria não é inconsciente, correto? É claro que no nosso meio, entre pessoas mais escolarizadas que também praticam a gíria, ela dificilmente chega à redação, pelo fato de que nós sabemos que ela é utilizada em um contexto e não deve ser utilizada em outro. Para identificar uma gíria, sobretudo dos grupos que nós não pertencemos, é fácil para fazer, é só não entendê-lo, né? Por exemplo, como nós temos algumas manifestações da música no funk, que usa gírias que são respectivas do universo da favela, quando nós não as entendemos, estamos de frente de uma gíria e não um português coloquial. É muito fácil ver isso hoje nos seriados televisivos, tipo Sintonia, onde tu está naquele universo do funk, aquela pessoa tentando vencer pelo funk, levando da sua comunidade uma linguagem que não é a nossa, não pertencemos a esse meio social. Ou também o seriado Irmandade, que se passa dentro dos presídios brasileiros, com um código de linguagem que pertence aos presidiários. Duas dicas interessantes para tu entender que a gíria e o português coloquial não são a mesma coisa. Similar à gíria, diferente, é claro, mas também restrita, nós temos o dialeto, a variação do dialeto.
cuja restrição ela é geográfica. No dialeto, o que acontece? Grupos de pessoas um pouco mais significativos, por exemplo, grupos chamados gaúchos, que geograficamente estão numa posição diferente dos demais, num conjunto maior, mas identificado por uma fala, praticam um dialeto, correto? Da mesma forma que aqui no nosso estado nós temos formas muito peculiares, diferentes das de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro ou Bahia, essas formas nós identificamos como grupos geográficos, então chamamos de dialetos. Os dialetos podem chegar tanto na prova do Enem quanto na prova da URGS através da literatura. Nós sabemos que pelo menos um dos nossos autores mais conhecidos, os Simões Lopes Neto, em Contos Gauchescos e Lendas do Sul, praticou o dialeto na forma literária na extensão da sua obra inteira. Como também acontece com Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas. Os textos costumam ser um pouco mais áridos, mais difíceis de serem entendidos. No caso do Enem, a tendência é aparecer predominantemente aquele dialeto nordestino, em que aparece uma forma ligada à região, consequentemente, ligada a um grupo específico. Também restrita, mas um pouco mais aceita na nossa linguagem cotidiana, nós temos o jargão. A restrição do jargão é uma restrição profissional. Ela é falada por grupos que se identificam pelo trabalho. Então vai haver grupos, por exemplo, que falam uma linguagem próxima em função de serem médicos, advogados ou professores. O jargão não tem sentido, por exemplo, na redação, porque a redação é feita entre grupos profissionais similares. Mas nós vamos perceber o jargão um pouco de leve nos artigos mais acadêmicos, por exemplo, da sociologia da história, que a prova do URGS tem prazer em escolher. É mais difícil que eles apareçam no Enem. O jargão ele dificulta a compreensão. Ele coloca pressupostos de vocabulário e de conteúdos um pouco mais restritos e torna a leitura bem mais difíceis. Para terminar, vamos lembrar, a redação nós só podemos utilizar, obviamente, a avaliação culta, que é comum a todos os nós. Para as provas objetivas, se for URGS, nós precisamos conhecer o português culto, português coloquial e o jargão, justamente nos textos mais difíceis que a URGS propõe. Dentro da prova do Enem, todos os níveis de linguagem são significativos. E vamos lembrar que é muito comum, aí já extrapolando um pouco a questão de níveis, é muito comum, no caso do dialeto, sobretudo o dialeto nordestino, aparecer a abordagem do preconceito linguístico, pela diferença, pelo grupo social mais fragilizado. Mas isso aí é assunto de outra aula. Vamos agora, pessoal, para a segunda parte da aula, que são as questões práticas.